Oi, pessoal, tudo bem? Vou deixar alguns vídeos de alguns exemplos resolvidos da lista de exercícios que foram propostos para vocês terem uma ideia de um passo a passo mínimo de como resolver os exercícios de ciclo de refrigeração. Esse aqui vai ser o primeiro dos vídeos, acho que nós vamos fazer além desse, mais 3 vídeos. A gente vai colocando ele ao longo dos dias lá no canal. Então a ideia é fazer o quê? Todos os exercícios a gente vai ter algumas equações que vão ser usadas sempre. Então eu defino duas equações, que vão ser a clássica conservação de massa, né? Somatória da vazão mássica de entrada menos a somatória da vazão mássica de saída, é igual à variação de massa no interior de um volume de controle em relação ao tempo. E a outra equação é a conservação de energia. Eu tenho lá uma quantidade de calor trocado no volume de controle, uma potência consumida ou produzida no volume de controle. A somatória desse termo de vazão mássica de entrada tem esses termos aqui, ó, a entalpia de entrada, velocidade ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética, gravidade vezes E, que é a energia potencial. Isso para os termos de massa de entrada, e na saída esses termos de massa de saída aqui. Toda essa conservação de energia aqui é igual à variação da energia no volume de controle em relação ao tempo. Em todos os exercícios, essas duas equações vão ser utilizadas em todos os equipamentos que vão estar presentes no ciclo de refrigeração. Quais são as hipóteses que a gente vai adotar também em todos os exercícios, a não ser que o exercício especificamente diga alguma coisa ao contrário? Então, baseando na conservação de massa e na conservação de energia, eu tenho todos os equipamentos vão operar em regime permanente. Isso aqui é bastante importante, ó, porque quando eu falar que vai estar operando em regime permanente, quer dizer que nenhuma variável depende do tempo. Isso quer dizer que esse termo aqui, ó, a diferencial da vazão da massa dentro do volume de controle em relação ao tempo, ela vai ser zero. E a mesma coisa esse termo da variação de energia no volume de controle em relação ao tempo. Então, quando operar em regime permanente, esses dois termos aqui, ó, eles vão ser nulos. Também não vou ter variações de energia cinética e potencial, ou seja, o termo de energia cinética, velocidade sobre 2, velocidade ao quadrado sobre 2 e gravidade vezes altura, esses dois termos aqui, ó, tanto na entrada quanto na saída, também vão ser zeros. E as hipóteses complementares são: todos os trocadores de calor não produzem e nem consomem potência, ou seja, o condensador e o evaporador não têm consumo de potência, então o trabalho neles vale zero, a potência vale zero. Os compressores operam adiabaticamente. Veja que falar que está operando adiabaticamente não quer dizer que sejam adiabáticos e reversíveis. Cada exercício vai dizer se o ciclo é reversível ou não. Mas, a priori, todos os compressores são adiabáticos. Isso quer dizer que o calor trocado no compressor vale zero. E as válvulas de expansão são isoentálpicas. Quer dizer o quê? Que a válvula ela não tem variação nem de energia cinética nem de energia potencial, a válvula não troca calor e a válvula também não produz potência, nem consome. Logo, pelas definições da conservação de energia, as válvulas de expansão são sempre isentálpicas. Perdão. O primeiro exemplo que a gente vai mostrar é o 11.13 da 7ª edição do Sengel, né? É um ciclo ideal de refrigeração por compressão de vapor, que usa refrigerante R134A, mantém um condensador a 1000 kPa, então a pressão do condensador dada é 1000 kPa, e o evaporador está a 4 graus Celsius. Ele quer saber o COP do sistema e a potência necessária para atender uma carga de resfriamento de 400 kW. Então, ó, uma das coisas mais importantes que tem para resolver o exercício está aqui, ó. Ele disse que o ciclo é ideal, ou seja, todos os processos são considerados como reversíveis. Aqui eu coloquei ó, um desenho esquemático para a gente ver como é que como é que fica o layout desse sistema de refrigeração. Então tem um compressor consumindo potência, um condensador perdendo calor para o meio ambiente, a alta temperatura, a válvula de expansão e o evaporador que retira calor QL de um ambiente a baixa temperatura. Eu defini o ponto 1 como a entrada do compressor, também saída do evaporador. O ponto 2, saída do compressor, entrada do condensador.
Ponto 3, saída do condensador, entrada na válvula. E ponto 4, saída da válvula, entrada no evaporador. O que o exemplo me deu de dados são que o refrigerante é o R134A, bastante importante saber qual que é o refrigerante, né? A pressão do condensador, 1000 kPa. A pressão do condensador, lembra que eu falava sempre lá em termodinâmica 1? Trocadores de calor, a priori, são equipamentos que não perdem pressão, que a perda de pressão aqui é zero, o ΔP de um condensador vai ser zero. Então, tanto a pressão 2 quanto a pressão 3 vão ser a mesma pressão do condensador, que vale 1000 kPa. O evaporador, 4 graus Celsius. Evaporador também é um trocador de calor, que também se mantém a pressão constante. Trocar de calor a pressão constante, a temperatura também é constante. Então, a temperatura no ponto 4 e a temperatura no ponto 1, ambas valem 4 graus Celsius. E ele diz que a carga de resfriamento QL é de 400 kW. Quer dizer que esse QL aqui, ó, ele vale 400 kW. Então, eu quero determinar o COP, ou seja, qual é, que é o coeficiente de eficácia ou de performance desse sistema, e qual que é a potência consumida para fazer com que o sistema consiga retirar 400 kW de potência com essas condições de operação aqui. Então, vamos dar uma olhada como é que a gente resolve. Deixei o desenho aqui separado para a gente ver como é que se desenvolve as equações de conservação de energia, do COP, etc. Bom, o COP, lembra, ele é a razão entre o produto que você quer obter dividido pelo consumo que você teve que fazer para conseguir aquele produto. Então, é um sistema de refrigeração, então é um QL, é o meu produto, é retirar calor de um ambiente a baixa temperatura, e o meu insumo, quem eu estou gastando, é essa potência do compressor aqui. Então, eu vou ter que determinar o QL e a potência. Então, eu vou aplicar primeiro a conservação de massa e energia no evaporador. Então, lembrando que o evaporador é um trocador de calor, né? Então, ele não consome potência, nem produz. E é regime permanente, então a equação de conservação de massa, ela se resume a quem? Vazão mássica de entrada, M4, menos a vazão mássica de saída, M1. M4 menos M1 é igual a zero, logo, o M4 é igual a M1, e eu chamei de M ponto. Por que eu chamei de M ponto? Eu só tenho um fluxo de massa ao longo de todos os equipamentos. Então, o fluxo de massa determinado aqui no evaporador vai ser o mesmo fluxo de massa em todos os equipamentos. A conservação de energia, então eu tenho lá calor QL entrando no evaporador, sinal positivo, né? M4H4 é o termo de entrada da vazão mássica no ponto 4. Como nós expressamos a energia cinética e a potencial, sobrou só a entalpia no ponto 4. E na saída eu tenho o ponto 1, M1H1 igual a zero. O compressor, nós vamos fazer só a conservação de energia, porque como eu defini anteriormente que a vazão mássica é a mesma, eu já vou definir que a vazão mássica no compressor é M ponto. Conservação de energia no compressor, lembrando, o compressor ele é adiabático, tá? Então fica menos WC mais M ponto, o termo de entalpia de entrada H1, menos o termo de saída H2. Então, se eu olhar aqui para determinar QL e determinar WC, eu preciso saber quem é H1, quem é H4 e quem é H2. Então, esses caras aqui, ó, H1, 2, 3 e 4, são valores de entalpia que eu tenho que determinar no ponto 1, no ponto 2 e também no ponto 4. Vamos fazer eles um por um. Então, no ponto 1 quem que é? Saída do evaporador. Então, ele está saindo do evaporador antes de entrar no compressor. Ponto 1 eu tenho a temperatura do evaporador, que eu falei agora há pouco, que valia 4. Então, defini que T1 é igual a 4 graus Celsius. E como é saída do evaporador, o título no ponto 1 vale 1. Ou seja, eu tenho vapor saturado aqui na saída do evaporador. Vou na tabela, defino H1, 400,7 kJ por quilograma. E vou definir também S1, porque vou precisar do S1 para determinar as condições do ponto 2 depois. S1, 1.72206 kJ por quilograma Kelvin. Se você tiver com dúvida em relação ainda como determinar as propriedades nas tabelas termodinâmicas, dá uma olhadinha na playlist que eu coloquei de termo aplicada 2. Lá tem um vídeo fazendo uma explicação bem básica de como é que a gente busca valores de propriedades em tabelas termodinâmicas. Dá uma olhadinha no vídeo lá se você tiver alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida ainda, você me consulta, coloca aqui no comentário
do vídeo ou manda um e-mail para a gente. No ponto 2, quem que é o ponto 2? Ponto 2, eu tenho a saída do compressor. Ó. Então, eu tenho quem? O ponto 2 é a pressão do condensador. Então, o ponto 2, eu tenho pressão no ponto 2 igual a pressão no ponto 3, 1000 kPa. Se o compressor ele é adiabático e o meu ciclo como um todo é ideal, como foi definido no comecinho do exercício, eu tenho o quê? Um compressor que é adiabático e operando num processo reversível. Lembra? Adiabático e reversível, o processo de compressão é isentrópico. Ou seja, a entropia não muda no meu compressor. Então, vamos definir que S2 igual a S1. S2 igual vai ser 1.72206, mesmo valor de S1, como eu defini aqui anteriormente. E a pressão 2 vale 1000 kPa. Então, lá na tabela eu vou procurar para uma pressão 2 de 1000 kPa e uma entropia 2 de 1.72206, qual seria o meu H2? Fui na tabela, encontrei que o meu H2 vale 422,56 kJ por quilograma. Ainda eu tenho que achar o ponto 4, né, que é a entrada saída da válvula de expansão, entrada do evaporador. Eu estou saindo da válvula, ó. Ponto 4 é a saída da válvula, então a gente lembra que a válvula é isentálpica, H4 igual a H3. Mas eu não conheço H3, então vamos dar uma olhada no ponto 3 para descobrir quanto que vale a entalpia no ponto 3 e assim, consequentemente, determinar a entalpia no ponto 4. Ponto 3 é saída do condensador, então estou saindo de um condensador, então eu tenho na saída do condensador título valendo 3, perdão, título 3 igual a 0, 0 quer dizer que eu tenho uma condição de líquido saturado. Então na tabela eu tenho para pressão 3, 1000 kPa e título 3 igual a 0, líquido saturado, vai na tabela e encontra que o H3 vale 255,5 kJ por quilograma. Logo, a minha entalpia no ponto 4 vale 255,5 kJ por quilograma. Daí, a gente vai lá e vai fazer o quê? Vamos dar uma olhada na equação da energia, da conservação de energia para o evaporador. Então, como eu já tenho QL vale 400, defini H1 e H4, então eu estou procurando aqui no meu evaporador quem que é a vazão máxima. Então, a vazão máxima é quem? Ó? 400 dividido pela diferença de entalpia, 2,75 kg por segundo. É a vazão máxima no meu sistema. Por que eu encontrei a vazão máxima? Porque para determinar a potência do compressor, ó, eu preciso saber qual que é a vazão máxima. Ó. Então, a vazão máxima vezes a variação de entalpia entre 1 e 2 me dá a potência do compressor. E a potência do compressor, ó, que era um das questões do exercício, vale menos 60,13. Por que apareceu menos aqui? Ó? Porque a convenção de sinais da conservação de energia, lembra lá de termodinâmica 1? Potência consumida, sinal negativo. Potência produzida, sinal positivo. Na prova, gente, eu cobro esses sinais aqui, ó. O sinal tem que ser correto. Então, para esse compressor aqui, ó, tem que aparecer esse menos 60,3 aqui, ó. Não posso me abster de cobrar esse sinal de vocês para ver se estão fazendo as contas direitinho, tá bom? Para finalizar, quanto que vale o COP? Lembra que lá na aula de refrigeração eu falei que o COP ele é calculado, ó, aqui eu não coloquei o sinal do compressor. E nem que fosse um QH que fosse negativo aqui, por exemplo, se fosse um sistema de refrigeração, no COP usa os valores absolutos, sempre os valores positivos. O COP então é uma razão entre quem? O meu produto, QL, o meu insumo, WC, então 400 por 60,13, 6,65, que valeu o meu COP. Beleza, gente? Pessoal, tiver qualquer dúvida, ficou alguma dúvida no vídeo, comenta, faz um comentário nos comentários. Não quer comentar no vídeo, manda um e-mail para a gente, para poder saber se vocês entenderam direitinho como é que resolve esses exemplos aqui. Ó. Esse aqui é o primeiro, vamos tentar colocar mais alguns para vocês ainda. Se tiver qualquer dúvida, é só avisar, tá bom? Abração, até mais!